Bom dia, meu amadíssimo irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a família, desta quarta-feira, 12 de abril de 2023. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meu nobre irmão, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 24, dos versículos do 13 ao 35. Meu nobre irmão, realmente o Senhor ressuscitou. Tal qual os discípulos de Emaús, nós também vivemos hoje como cegos e surdos às evidências que Cristo ressuscitado. Conversamos sobre as coisas que ouvimos falar nas Escrituras, apreciamos as suas mensagens, nos surpreendemos com os fatos e acontecimentos. No entanto, o que lemos e aprendemos não nos diz, nem induz ao perceber que o próprio Jesus é que caminha conosco e nos fala a todo momento. Partilhamos a sua palavra como se ouvíssemos falar de algo que aconteceu há 2000 anos e como se fôssemos cegos, nós também não enxergamos Jesus, que pela sua palavra se faz presente na nossa história para mudar o rumo dos seus acontecimentos. Sempre estamos esperando que as coisas aconteçam em conformidade com o que já planejamos. Entendemos que não deveria haver choro, nem sofrimento, e que num passe de mágica as coisas, nossas dores deveriam desaparecer. Nunca admitimos o desencontro, o plano frustrado, nem o que aconteceu fora dos nossos padrões de expectativa. Nós nos escandalizamos, porque apesar de ser pessoas de oração e nos considerar cristãos verdadeiros, ainda não vimos se cumprirem na nossa vida as promessas que Deus já nos fez. Jesus hoje quer fazer conosco como fez com os discípulos de Emaús e se apresentar diante de nós com o poder da sua ressurreição. E também nos repreende como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Na realidade, como cristãos, nunca poderemos duvidar da palavra de Deus, desde os profetas e até Jesus, que veio nos revelar os mistérios do Pai. Nunca deveremos nos esquecer de que partilhamos Jesus na Eucaristia e que Ele próprio quem parte o seu corpo no pão, que sacia a nossa fome e eleva o cálice do seu sangue, que mata a nossa sede. Quando sentimos a presença de Jesus, da mesma forma como os discípulos de Emaús, nós também percebemos que alguma coisa mudou no interior do nosso coração, que arde sem zelo, mesmo que nada extraordinário tenha acontecido. Precisamos ter mais consciência de que possuímos um verdadeiro manancial de salvação ao nosso dispor e que, se assim quisermos, Jesus nunca irá sair de perto de nós quando chegar a noite escura da desolação. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitado está muito perto de nós poderá mudar toda a nossa compreensão dos fatos e acontecimentos da nossa caminhada aqui na Terra. Faça a sua meditação pessoal, meu amadíssimo irmão. O que você tem aprendido com as Escrituras? Você já percebeu que a Bíblia é o próprio Jesus nos instruindo a viver feliz? Você tem consciência de que Jesus caminha muito perto de nós? O que você sente quando o adora na hóstia consagrada? Você se decepciona com os fracassos da sua vida ou espera a vitória final? Pense nisso e reflita, meu amadíssimo irmão. Um beijo neste teu coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa para você.